Olá, meus amores do nono ano. A pedidos, resolvi tentar fazer um vídeo para ajudar vocês, então, a compreender melhor essa matéria. A professora sabe da necessidade de vocês estarem realmente tendo uma aula assim presencial. Não sei se eu vou conseguir fazer sempre, estou aqui envolvida numa série de planilhas e preenchimento de diário online, mas vamos lá. Então, o conteúdo de hoje que a gente vai começar é sobre ligações químicas e a gente precisa lembrar daquela distribuiçãozinha das camadas de energia que vocês fizeram até uma revisãozinha agora, das camadas KLMNO, mas aquilo tem já na tabela periódica, certo? Então, nós vamos ver aqui os conceitos e depois eu vou colocar uns exemplos feitos manualmente, ok? Então, vamos lá. Substâncias químicas estão presentes em toda parte, não apenas em certos tipos de produtos. Todos os materiais com os quais temos contato, como água, metais e alimentos, o nosso próprio corpo, eles são formados por substâncias ou compostos químicos. Apesar de serem conhecidos 118 elementos químicos, contando os naturais e os artificiais, existem milhares de substâncias químicas diferentes e a cada ano mais e mais substâncias são produzidas em laboratório. Nós vamos ver como que eles se unem para originar essa quantidade de substâncias químicas diferentes. E nós vamos ver também como a mudança de temperatura afeta na organização desses átomos e moléculas dessas substâncias. Algumas perguntas que são importantes para a gente entender o que eles estão falando aqui. Como que os átomos podem se combinar em moléculas? Como é que eles se juntam? Por que alguns são de 2 em 2, de 3 em 3? E como os átomos se combinam no sal de cozinha? Quais são as diferenças entre substâncias simples e substâncias compostas? Quais são as diferenças na organização das moléculas ou dos átomos nos estados sólido, líquido ou gasoso? E o que acontece com essa organização durante as mudanças de temperatura? Vamos lá. Essas atividades são do livro. O livro é o do Telares. Deixa eu encontrar aqui. É a mesma capa que este, só que este aqui é o do 6, o de vocês é o do nono ano, certo? Mas eu fiz aqui as cópias, vou deixar depois no material também, para vocês terem então acesso, porque alguns é outro tipo de livro, mas o conteúdo é o mesmo, certo? Nós vamos falar primeiro dos gases nobres. Os gases nobres, tabela periódica, tá? Dá uma pausadinha no vídeo, pega a tabela periódica aí na mão, para vocês observarem. Os gases nobres, eles têm uma particularidade, ou seja, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Então, eles são chamados já de nobres porque eles realmente não se misturam com ninguém, os gases nobres. Aqui é a última camadinha, certo? E são eles hélio, neônio, argônio, criptônio, chalcônio. Vocês lembram, né, que me diziam? Então, eles não combinam, tal. O fato dos gases nobres não estabelecerem ligações químicas chamou a atenção dos cientistas. E quando eles foram estudados, percebeu-se que eles apresentaram uma semelhança. Todos os gases nobres têm o mesmo número de elétrons na última camada. Então, os átomos que não são classificados como gases nobres não têm a última camada preenchida com o número máximo de elétrons e raramente são encontrados livres na natureza. Essa observação levou os cientistas a concluírem que os átomos que não são gases nobres se combinam com outros átomos, adquirindo o que eles chamam de estabilidade. Assim, para adquirir uma estabilidade, o átomo deverá ganhar ou perder para ficar com 8 elétrons na última camada. Vocês prestem bem atenção nessa palavrinha, 8 elétrons. São chamadas de regra do octeto. O número 8 sempre tem que estar em mente para a gente saber que ele tem que completar 8. Ou ele perde ou ele ganha, mas tem que ficar 8 elétrons na última camada. Então, vamos lá para a gente observar os tipos de ligações que nós vamos estudar. Existe a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Hoje nós vamos falar de ligação iônica. Vamos lá. Após se ligarem uns aos outros,
Ou seja, após estabelecerem as ligações químicas, os átomos passam a apresentar características diferentes daquelas apresentadas antes da ligação. Por exemplo, o sódio é um metal branco prateado, que em contato com a água produz uma reação rápida e violenta, liberando hidrogênio. Tem uma figurinha ali que mostra. O cloro é um gás verde e em determinada concentração ele pode ser venenoso. Entretanto, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, ele é formado da ligação dos dois, ou seja, o sódio, que tinha aquelas características, com o cloro, que tinha outro tipo de característica, vai formar uma terceira substância que não tem nada a ver com as duas primeiras. Entretanto, o cloreto de sódio é formado por uma ligação entre os átomos de sódio e os átomos de cloro, e não reagem violentamente com a água, como o sódio, e não é um gás venenoso como o cloro. E como que vai ocorrer essa ligação? Eu quero que vocês observem aqui, vou chegar aqui bem pertinho. Aqui está um átomo de sódio, e ele tem aqui embaixo, vou chegar mais para cá, as camadas distribuídas. Olhando lá na tabela periódica, nós teremos que o sódio, na tabela periódica, aqui, o Na, tem número atômico 11, a gente observa aqui, tá? 11. Esse 11 está ali e ele é o mesmo número de prótons, é o mesmo número de elétrons. E ao distribuir nas camadas, 11, olha bem, camada K cabe 2, camada L cabe 8. Então, ele foi para a camada M com 1 elétron. Somem para verificar que 2 mais 8 mais 1 deu 11. 11 que é o do sódio. Olhe bem, se ele tem 1 na última camada, ele tem que se livrar desse 1, ele perde esse 1 elétron, porque ele fica com a que tem antes. E a que tem antes, vocês estão vendo ali, são 8 elétrons. E aí ele fica perfeito. Então, ele vai dar um jeito de tentar encostar em alguém para doar esse 1 elétron. Agora, vamos ver quem que ele encontrou no meio do caminho para poder fazer esse casamento, essa ligação perfeita. Encontra o átomo de cloro. Observe o cloro. Vai olhar lá na tabela periódica o número atômico. O cloro é 17, tá aqui. Se ele é 17, vai fazer a distribuição eletrônica, tá ali, ó. K2, L8, M. Vai somando até fechar os 17. M ficou com 7. Vocês estão sabendo o que eu tô falando, né? K é 2, L é 8, M é 18. Lá atrás, vocês têm essa distribuição eletrônica, fizemos até um resuminho. KLMNOP. Então, vamos observar ali. 2, 8 e 7. A última camada com 7 não ficou bom para ele. Ele precisa de 1 elétron. Por isso que o sódio, que quer doar 1, e o cloro, que quer receber 1, formam uma ligação perfeita. A natureza é incrível, né? Então, aqui ao ladinho, né? Eles tentaram observar novamente a mesma coisa. Ele está explicando que ele vai doar 1 elétron para o cloro. Muito bem. Assim, eles ficariam completos, porque daí ele doaria o que está sobrando e ficaria completo naquela última camada. Tá aqui agora o resuminho para vocês observarem. Ambos ficariam com 8 elétrons na última camada, o átomo de sódio ficou com 8 e o átomo de cloro se livrou, né, do que ele queria. Eu quero que vocês observem como que é representado. Vou chegar aqui pertinho para vocês verem. Aqui, ó. Isso aqui tem lá no livro de vocês, mas eu vou deixar aqui a página também. Vou deixar a foto certinho disso lá na plataforma dos materiais. Estão vendo ali? É bem importante isso, tá, gente? Vou tentar ampliar para vocês observarem. Ó.
O sódio, que é o Na, eles colocaram um mais ali em cima. Por que mais? Como o elétron é carga negativa, ele quer doar um elétron. Quando ele doa, ele vai ficar mais positivo. O cloro quer receber um elétron. Estão lembrados lá atrás, né? Um tinha 1, o outro tinha 7. Então, esse que tem 1 quer doar. Quem doa carga negativa fica mais positivo. Quem quer receber um elétron, quer receber uma carga negativa, fica negativo. Então, essa forma de representar aqui, tá? Com um sinalzinho de mais, com um sinalzinho de menos. Se for um só, não precisa colocar o número. Ali embaixo ele colocou, certo? Mas se fosse 2, teria que colocar o número 2 lá em cima, tá? Então, aqui ele está explicando por que fazer isso. Tem que fazer isso aqui, certo? É a representação que eles falam, né? Iônica. E depois tem a fórmula para poder escrever. Ó, ele diz aqui embaixo, ó. Quando o número for 1, ele não precisa ser indicado. Assim, o cloreto de sódio é representado pela fórmula NaCl. Essa fórmula é chamada fórmula unitária e indica que em qualquer amostra de sal, para cada 1 íon de sódio, tem 1 íon de cloro. Lembrando que quem doa, isso é bem importante, porque vocês já viram esses nomes, quem doa é sempre o cátion, quem recebe é sempre ânion, tá? São dois nomes que a gente usa bastante dentro da química, dentro dessa parte de ciências. Deixa eu ir para a próxima. Ó, acabei de falar isso aqui para vocês, né? Sobre o cátion e o ânion. Ó, vocês estão observando ali. Aqui já é outro exemplo. Ele está falando do cálcio. Então, de novo, vão lá na tabela periódica. Observem o cálcio, tá? E o cálcio, ele já acelerou o processo aqui. Ele tinha 20, ó. Então, 20, ele ficou com 2 elétrons na última camada. E o oxigênio, que também tem que olhar aqui na tabela e tem que fazer a distribuição, ficou com 6 na última camada. Com 6, olha bem, para 8, o oxigênio quer receber 2. O cálcio tem 2, então ele quer doar esses 2, para poder ficar bonitinho o que ele tem antes. Então, junta também perfeitamente bem o cálcio com o oxigênio, tá? Então, observem, lá em cima os números negativos, ó, vou chegar ali pertinho para vocês verem, que o cálcio doou 2 e o oxigênio recebeu 2, e aí vem a fórmula, tá? A fórmula está aqui embaixo, ó. Sempre o positivo primeiro, tá? Então, KO, que significa óxido de cálcio. Aqui embaixo tem outro exemplo, que junta o cálcio com o flúor. E aí vocês observem que se o cálcio queria receber 2 e o flúor só vai poder doar 1, então eles usaram 2 flúor, 2 diferentes átomos, para poder completar o cálcio. Por isso que ficou a fórmula aqui. Olha a formulazinha aqui. Ficou CaF2, ou seja, precisou de 2 flúor, que só podia doar 1, para completar o cálcio que precisava de 2. E é isso, gente. Ligação iônica, então, vocês vão fazer essas anotações. Tem essas representações aqui, para vocês colocarem no caderno. Eu quero ver uma organização desse material, então, aí. Tirem foto e postem para a professora. Os exercícios vêm só depois, tá bom? Primeiro eu quero isso aqui bem organizado, tá? Valeu? Me digam depois se gostaram desse vídeo. Beijo!